Gente, dando continuidade, quem está chegando agora, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje, nosso segundo encontro síncrono, né, da disciplina de sistemática de fanerógamas. Quero dizer para vocês que algum material adicional já foi colocado hoje, né, um pouquinho de cada coisa, tentei fazer umas coisas mais interativas, como eu prometi na aula 1, para vocês terem leituras rápidas, ouvirem coisas, para poder fixar mais e não ficar só naquela leitura de conteúdo, de livro, porque fica mais difícil. Então, eu estou botando textinhos curtos para facilitar mais a vida e o aprendizado, e também coloquei alguns vídeos de outros professores para vocês assistirem. No final da aula, eu vou perguntar se alguém assistiu o documentário que eu deixei, né? Eu não sei se assistiram, mas eu vou perguntar depois. Então, gente, a nomenclatura botânica, ela não é algo recente. Na verdade, como eu falei para vocês, a sistemática, né, ela sempre existiu, porque nós, humanos, nós temos essa peculiaridade de organizarmos as coisas, de sistematizar. E aí eu me lembro que eu falei na primeira aula que se a gente fosse perguntar para os nossos ancestrais, né, para as pessoas mais antigas, o nosso convívio, como é que elas organizavam seus jardins? Como é que elas organizavam os canteiros? Como é que elas conheciam na floresta determinados potenciais de plantas medicinais, plantas venenosas, planta engana-chefe, planta não sei das quantas, capança, tem tantos nomes, né? Então, acho que alguém que já ouviu falar na planta engana-chefe, né? Que ela tem um sumo avermelhado que a pessoa parece que está cuspindo sangue. E é apenas a seiva, né? A seiva elaborada. O floema lá vai liberando seiva. Então, os nossos ancestrais, eles sabem já sistematizar desde muito tempo. Só que a nomenclatura botânica, ela começa a ser organizada a partir do século XV, século XVI. Mas o grande nome da sistemática, da nomenclatura, veio, né, a partir de um pesquisador que, além de ser sistemata, ele era um naturalista, né, que foi o Linnaeus, ou Carl Linneu. O Linneu, como a gente conhece, né, no nosso linguajar da biologia, ele foi o criador, esse carinha aqui, né? Ele é conhecido como o pai da taxonomia, porque ele organizou, gente, como está aí escrito nesse texto, está em inglês, mas não tem problema, ele organizou, ele deu nomes para mais de 4.000 espécies de animais, 7.000 espécies de plantas. A partir dele, a gente tem uma nomenclatura binomial, dois nomes, gênero, epíteto específico. E essa nomenclatura, ela é latinizada. Então, como é que a nomenclatura, ela é escrita em latim? Então, vamos supor, o Gabriel, ou o Yuri, ou o Deusimar, ou a Nicole, descobriram juntos uma nova espécie. E aí eles querem fazer homenagem. Eles querem fazer alguma homenagem a alguém que ajudou. Eles vão latinizar o nome dessa pessoa que ajudou. Então, esse nome vai ficar Marcelo, sei lá, vai ser uma coisa latinizada, mas tem que estar escrito em latim. Essa semana eu fiquei bem feliz e até lembrei de vocês, porque eu quero conseguir um exemplar, né, do Flora do Acre. Eu vou pedir para o autor, para a gente fazer um sorteio no último dia de aula, para poder dar para vocês esse presente. E também estou pensando em presentear vocês com um livro, né? Além do livro que eu vou comprar, eu queria também conseguir uma cópia do Flora do Acre. Que aí no último dia de aula a gente vai fazer um sorteio, e aí quem conseguir ganhar vai ter que me buscar aqui em Rio Branco. Vai ter que me buscar aqui em Rio Branco, tá bom? Aí já vai aproveitar para a gente tomar um suco de maracujá junto. Então, gente, mas pode anotar aí no caderno, vai acontecer, tá? Não se preocupem, vai ter o sorteio. Se não tiver do Flora do Acre, mas vai ter um sorteio que a Suzana vai providenciar um livro relacionado à sistemática e à botânica. Falando do Linneu, ele era um naturalista, então é aquela pessoa que vai dar nomes.
A partir da classificação dele, ele envolve, né, as questões da classificação que a gente chama de natural, que são as características da planta, e as características, umas classificações do tipo artificial, que inclui outras características que não são naturalmente vistas. Mas, normalmente, a gente tem uma classificação utilizada que é a natural. Então, a gente tem reino, classe, ordem, gênero, espécie, de forma geral. Mas a gente tem outros. Reino, reficofase, lembra? Re, fi, filo, co, classe, ordem. Fase, família, gênero, espécie. Isso na biologia a gente aprendeu muito. Vou até escrever aqui no chat para vocês. Eu não vou usar a tela interativa, porque senão depois vai dar errado aqui, pode a internet travar. Reficofages. É uma forma de vocês conseguirem lembrar. Reficofages. Tá certo. Que é reino, filo, classe, ordem, família. Eu acho que eu errei, gente, aqui. Eu digitei errado. Reficofá. Isso, agora tá certo. Então, uma forma de você não esquecer que vai do maior para o menor, até chegar no epíteto específico. Então, ele foi o pai da taxonomia. A taxonomia é dar nomes. A sistemática é organizar os organismos de acordo com os grupos, a sua semelhança, o parentesco, certo, gente? Então, a gente tem ele como pai da taxonomia, porque ele está relacionado a dar nomes para as espécies. E aí, né, Linneu, ou Carl Linné, ele começa, né, a partir de 1700 e pouco, a descrever nomes. E até hoje, gente, isso é usado. Ninguém barrou o sistema dele. O que acontece é que algumas espécies podem ser revistas, né, nomes que foram revistos, espécies que foram classificadas, e depois veio um taxonomista e falou, não, isso aqui não é isso mais, isso aqui mudou, antes era classificado assim, mas agora é outra espécie. Então, a gente pode refazer. E aí, como eu falei no início, eu me lembrei que, quando eu fiz meu doutorado, né, eu tive um mega desafio que foi o quê? Foi não saber o nome taxonômico, né, o nome científico da minha espécie, das espécies que eu estava trabalhando. E, gente, pode parecer assim, professora, mas não tem nada a ver. Quando a gente está fazendo a pós-graduação, principalmente no nível de doutorado, a gente tem que ter bastante desenvoltura para sair andando por aí, garimpando conhecimento e buscando. E aí eu consegui, né, eu comecei com um nome e terminei com outro. E recentemente, eu vi na página de um professor que eu sigo, que é até o professor Marco Silveira, que ele é o professor também de sistemática na UFAC, no curso presencial, e aí ele falou nas áreas que eu fiz a minha tese, só que eu não sou taxonomista, né, eu estava trabalhando com genética, ele encontrou nomes para as espécies. Então, hoje elas já têm nome. O que eu vi geneticamente diferente, ele agora já tem nome. Então, os taxonomistas, a pessoa que definiu esse nome, está lá. Até o momento tem esse nome, mas pode ser que daqui a 10 anos alguém encontre e diga, não, essa espécie aqui é essa aqui. Uma coisa que se usa muito na taxonomia, que ele, né, não usou, porque ele não tinha ferramenta ainda, ele e Mendel não tinham se cruzado, porque ele antes de Mendel, é a ferramenta genética, né? Mas não é o divisor de águas para a taxonomia. Na taxonomia, dar nomes para as plantas, normalmente o pesquisador vai usar as características morfológicas. Pode usar as características anatômicas, histológicas e também a genética como apoio, né? Mas não somente a genética, certo, gente? Então, entendendo que esse aqui é o principal, no livro, no material didático de vocês, né, onde vocês têm todo o conteúdo para vocês lerem, tem outros pensadores, né, outras pessoas que trabalharam junto com ele, mas ele foi o nome mais importante, porque a partir da divisão, né, da nomenclatura binária, a gente começa a
dar nomes para as plantas, e esses nomes estão até hoje. Então, eu vou passar aqui o slide e a gente vai continuando, certo, gente? Se vocês tiverem alguma coisa a falar, vocês podem abrir seu microfone e falar no áudio, ou no chat. Então, aqui foi quando ele desenvolve o seu sistema. Ele utiliza como sistema de classificação as questões do sistema sexual das plantas. Então, ele observa o quê? Né? Plantas com flores. Então, ele vai ver flores hermafroditas, então estames não acrescidos com carpelos, estames livres, filetes. Então, ele classificava de acordo com o aparelho sexual, né, com o sistema sexual da planta. E aí a gente já fica de olho, né? Então, ele vai ver quem? As fanerógamas. Mas ele também classificou algumas plantas sem flores. Né? A literatura fala que ele também trabalhou com pteridófitas, mas a maioria dos estudos são voltados para classificação, sistema de classificação sexual, porque ele observa o aparelho reprodutivo da planta, né? A presença de filetes, estames, carpelos, flores que são unissexuais, flores, plantas sem flores, que são as criptógamas, enfim. Então, a partir desse momento, ele começa a classificar dessa forma. Outros, né, taxonomistas desenvolveram formas distintas, então classifica pela questão não sexual, parte vegetativa, caule, folhas, raízes. Só, gente, que é bem complicado. Quando eu estava fazendo a minha tese, o bom de ter a experiência na área é que a gente pode contar as nossas histórias, né? Eu me lembro que a pesquisadora, ela disse, Suzana, a gente não consegue, né, fechar a sua classificação porque a planta não tem flor. E aí, quando a gente trabalha com bambu, né, quem conhece as espécies de bambu nativo aqui do Acre, sabe que eles florescem a cada 30 anos, a cada 28 anos, 35 anos, dependendo da espécie. Na época que eu estava fazendo a minha tese, nenhum florescimento aconteceu. Então, eu não consegui fechar a taxonomia, porque eu não tinha flor. E a maioria do material botânico de bambu que a gente tem nos herbários do mundo, eles são apenas partes não reprodutivas, apenas partes vegetativas, como galhos, espinhos, raízes, né, que mais? Folhas, e aí fica bem difícil, né, folha caulinar, mas enfim, a gente conseguiu chegar numa afinidade e hoje, né, eu posso comparar esse material no futuro com o que foi recentemente programado, publicado, para ver se é a mesma espécie. Aí depois eu posso fazer, se for do interesse, né, um adendo na minha tese e dizer que a espécie foi descrita. E aí eu já tenho um nome para ela. Mas, enfim, gente, ele fazia esse tipo de classificação, então ele utilizava o sistema sexual da planta. Uma coisa que vocês fizeram, mas vocês não estavam preocupadas e preocupados ainda em classificar desse jeito. Vocês fizeram a parte morfológica. Quando vocês fizeram aquelas mini cicatas, né? Então, vocês tiravam, olhavam a flor, classificavam ela, mas vocês ainda não tinham a preocupação de fazer uma classificação com chave. Vocês, às vezes, até me diziam, professor, até aqui a gente descobriu, mas depois a gente não conseguiu mais. Então, ele fez exclusivamente na metodologia do sistema sexual. Quando a gente fala de escolas, né, o que são essas escolas de classificação? Então, tudo é organizado, né? Sistemática é isso, é organizar. E aí, as escolas de classificação, gente, elas são 3. Então, tem a escola de classificação do tipo fenética, que ela vai consistir o quê? Em uma identificação bem rápida do organismo e ela não vai considerar as relações de parentesco, então ela não vai ver a ancestralidade daquele organismo. Quando a gente fala de características fenotípicas, vocês podem lembrar aí da genética que vocês estudaram no nível médio. São as características morfológicas. Então, nessa classificação fenética, o que o taxonomista vai fazer? Ele vai olhar por cima e vai dizer, é a planta X, porque ele só vai olhar para as características que são morfológicas. Então, você pode ter erro, o que vocês acham?
Vocês acham que só olhar por cima e dizer que é uma planta dá certo sem olhar detalhes? Será que você acerta? Me digam aí, só pode escrever, pode Não, falar, professora. vocês que sabem. Eu acredito que não. Só olhar para a planta e dizer, olha, eu acho que é essa aqui. Né? Então, quando a gente fala dessa situação, os erros embutidos, gente, eles podem ser erros bem consideráveis, né? Eu não falo, nem o taxonomista que eu conheço, mesmo ele olhando a planta, ele não vai dizer de cara que é, né? Ele olha as estruturas, ele às vezes dá uma olhada ao microscópio em determinadas estruturas, pelos, tricomas, glândulas, e mesmo assim, ele ainda pode ou ela dizer, não, a gente vai precisar de mais tempo, né, para comparar esse espécime com outro. Então, essas características morfológicas, fenotípicas, elas estão dentro da classificação da escola que utiliza, né, do taxonomista, que ele é dentro da escola fenética, ele vai usar apenas o princípio de características fenotípicas. Ele não está preocupado com nenhum vínculo de parentesco. Então, a gente tem aqui, ó, o contrário do que está sendo falado na classificação fenética, nessa figura 5, que foi extraída do livro de sistemática, diz o quê? Representação de um dendrograma à esquerda e um cladograma na direita. Se a gente for olhar, esse tipo de escola, ele não vai utilizar essas ferramentas, porque essas duas ferramentas, elas são relacionadas muito ao nível de parentesco, que é a ancestralidade. Vou passar aqui para a próxima escola, e aí a gente tem já uma outra situação, que é a escola cladística, ou filética, aí já muda, não é fenética, não é de fenótipo, tá? É filética, de filo. Então, essa aqui, ela já vai considerar a filogenia. E neste caso, ela não considera em primeiro plano, gente, os caracteres morfológicos, e sim os caracteres ancestrais. E aí, quando a gente fala, né, de cladística, escola filética, a gente fala de filogenia. Muita gente trabalha com filogenia para saber de ancestralidade, para saber como é que a planta tem se comportado ao longo dos processos evolutivos. Então, a gente consegue ver, né, a partir dessas ilustrações que estão projetadas para vocês, que existem árvores, né, que são arranjos, que são monofiléticos, quando só vem de um, tem parafilético, quando a gente tem já ali uma leve divergência, e um grupo polifilético, quando vocês conseguem ver em vermelho, vários filhinhos com raízes diferentes. Então, isso, gente, está relacionado à ancestralidade. Então, tem um taxonomista que vai seguir essa linha. Ele quer ver o ancestral comum. Ele quer ver de onde saiu a raiz. Ele não está preocupado em relação à morfologia, né? É segundo plano. Obviamente, vai ser usado. E aí, a gente tem uma terceira escola, segundo a literatura, que é a classificação evolutiva clássica. Então, quando a gente fala de classificação evolutiva clássica, ela vai conciliar os critérios morfológicos, que são os fenéticos, e os filéticos, que são os critérios, né, ancestrais, que envolvem ancestralidade. E ainda tem uma terceira situação, que são as características genéticas. Professora, mas o genoma das plantas, ele é recentemente estudado, então a gente tem tecnologia do DNA recombinante na década de 70. Isso aí acontece há muito mais tempo. Então, quais eram essas características? Eles observavam a partir das gerações, como Mendel fez mais ou menos. Depois, gente, com o advento do DNA recombinante, marcadores moleculares, sequenciamento genético, é que a gente começa a trabalhar com características genéticas bem mais a fundo. Então, você sequencia genomas para você ver, olha, essa planta tem um elo com uma ancestral de mais ou menos 4, 5 mil anos atrás. Ela é muito mais próxima de uma de 4, 5 mil anos do que de uma que está aqui há 1.000 anos. Então, a gente consegue ver. E a partir daí, dessa classificação evolutiva, a gente também consegue ver da onde tem o nosso ancestral.
Então, nesse exemplo, que eu sempre gosto de trazer a gente tem a alga verde como ancestral, que é um protista, não é um vegetal. Depois a gente vai ter os musgos, que são as briófitas. Depois a gente vai ter as samambaias, né? Quem está aí em Cruzeiro do Sul, não sei se tem alguém de Cruzeiro aqui me ouvindo, ou que vai me ouvir depois, na região de Campinarana, né, quando eu visitei há muito tempo atrás, é uma região que tem muitas samambaias e que eu fiquei assim encantada com tanta samambaia que eu vi, né? É lindo de ver. Parece sim que a gente nem está no Acre. É muito diferente de tudo que a gente vê aqui no Baixo e no Alto Acre. Então você tem uma grande quantidade de pteridófitas, que são as samambaias, né, terrestres. E hoje, né, a gente vai falar sempre aquele paralelo à transversalidade, elas estão ameaçadas pela exploração humana, né, principalmente na região de Campinarana, que é da areia branca, não pela pecuária, mas pela produção de mandioca para farinha de mandioca, né, que Cruzeiro do Sul produz muito, então eles estão tirando aquela vegetação natural e colocando a monocultura da macaxeira. E também o incêndio, né? Recentemente, acho que faz uma semana, né, gente? Parque Nacional da Serra do Divisor teve no meião dele um incêndio florestal considerável. Mâncio Lima, a Aire Japim também teve um incêndio considerável, que é a área da Areia Branca, Campinarana. Então, a gente está perdendo coisas que a gente nem conhece, que ainda tem gente fazendo, né, tipo o professor Marco Silveira, ele ainda está fazendo vários estudos de sistematização, identificação de espécies, levantamento, e quando ele chegar lá, talvez nem exista mais. São coisas que a gente está perdendo todos os dias, toda hora, todo minuto, né? Imagina, desse processo evolutivo, para a gente chegar até aqui, a gente nem vai conhecer, né? Já perdemos as coisas por causa da ganância. Tudo que está queimando tem a mão humana, tudo. Não existe uma situação, porque não está nem chovendo para cair raio, né, gente? E incêndios naturais na Amazônia brasileira, seja qual for a área da Amazônia, eles são provocados normalmente por raios, né? E hoje o que a gente tem é o homem mesmo fazendo lá uma fogueira e queimando o que ele nem conhece. E aí, depois disso, a gente tem o surgimento das plantas superiores, mas com sementes, né? E aí, gimnospermas. Depois a gente começa a falar das angiospermas já tem o quê? Tem flores e frutos. Então, o processo evolutivo, essa escola da classificação evolutiva, ela vai olhar esse viés todo, essa árvore evolutiva de ancestral comum até o indivíduo mais moderno. Por exemplo, quem já viu uma orquídea, só dá um joinha aí para mim. Quem já viu uma orquídea, seja ela nativa ou não, ela é uma planta extremamente moderna, do ponto de vista evolutivo. Extremamente. É uma das plantas mais modernas que a gente tem na escala evolutiva. Ela é uma planta que é epífita, né, que ela vive sobre outras plantas, e ela, se comparada a plantas mais tradicionais, ela é muito mais moderna do ponto de vista geológico. E que nem o Deusmar falou, é linda também, né? Tem todo um charme, tem mimetismo, tem relações ecológicas, produz baunilha, enfim, tem muitas coisas, né, atribuídas dentro do paisagismo, né, da questão de embelezamento mesmo do ambiente, tá? Elas são formidáveis. E são uma das mais jovens plantas, né, do ponto de vista evolutivo. Então, aqui, gente, eu apresentei para vocês 3 escolas. Vamos lá, eu quero que 3 pessoas citem as 3 escolas. A primeira escola, quem é que pode citar? Qual foi a primeira escola? Fenética era um nome relacionado a isso. Fenética, que tem mais a ver com fenótipo. A segunda, quem pode falar? Vamos lá, gente. Hoje os microfones estão tudo funcionando. Não tem negócio de dizer que não estão participando. Filética, de filo. Lembra? Cladística, do clado.
E a terceira, a classificação Evolutiva. Exatamente, Evilânia. Então, a gente tem essas 3 escolas que são norteadoras. Às vezes, o taxonomista, gente, ele utiliza as 3. Tem gente que é mais para o lado da fenética, tem gente que é mais da filogenética, tem gente que utiliza a evolutiva porque ela é mais completa, digamos, né, porque ela vai conciliar todos os critérios já falados. Então, depende muito do perfil do taxonomista. Lembrando que, quanto mais informação ele consegue juntar, mais preciso, né, ele vai ter o resultado. E, continuando, a gente tem aqui, né, colocando em prática, que eu faço questão que vocês saibam que tudo isso que eu estou falando é útil, né, não é só estudar para cumprir uma tabela. Tudo que a gente viu até agora é útil, não somente para nós, né, biólogos, porque vocês já são professores de biologia, biólogas, biólogos, mas também para a gente saber que existe. Então, colocando em prática, eu peguei esse artigo aqui, gente, sobre algumas espécies, na verdade, não espécies, sobre uma relação filogenética de maíz, né? Para quem não sabe o que é maíz na língua espanhola, é milho. E aí o nome da espécie é Zea maíz, né? Ou Zea mais, é o nome específico do milho. E aí o que esse dendrograma aqui, o que essa árvore filogenética mostra? Ela mostra, gente, através do uso de marcadores STR, marcador genético, ela mostra a questão da diversidade genética de 8 amostras arqueológicas. Então, elas são cultivadas em alguns lugares, né, do Peru, e aí em sítios arqueológicos foram coletadas 8 amostras. E a partir daí, eles criaram uma árvore filogenética para ver o grau de parentesco e o grau de diversidade. E aí, se a gente for olhar para essa imagem, a gente tem uma árvore. Tem espécies que são mais próximas, na verdade, espécies não, são variedades, né, que são mais próximas, e tem outras que são mais distantes. E isso, né, um exemplo clássico para a gente ver, existe ali dentro daquele sítio arqueológico uma raiz onde eu tenho indivíduos que são altamente parecidos e tenho indivíduos que são mais longe. Então, existe uma ancestralidade, existe alguém que pegou a semente e saiu levando ela de um canto para outro. Isso é feito até hoje. E aí, tem uma semente que é a mãe, mas com os processos da deriva genética, né, com os processos de diferenciação, a planta acaba perdendo algumas características. Então, é isso, gente. A gente tem aqui, né, o colocando em prática, depois eu vou disponibilizar para vocês esse artigo, que aí vocês vão poder ler. Ele tem um viés mais genético, mas fala justamente de classificar, né, você vai dizer como é que essas plantas estão, do ponto de vista filogenético, do ponto de vista da sistemática. Eu vou colocar só a bateria aqui do meu computador, para ele não desligar, já volto. Vamos continuar nossa aulinha. Eu espero que vocês estejam, né, aprendendo, tá um silêncio. Aqui o nosso colocando em prática também, esse artigo aqui já é em português, ele tem essa filogenia em grupos, e aí o que foi feito nesse estudo? Eles fizeram uma identificação da filogenia de uma espécie de arroz, que é a Oryza glumapatula. Nós comemos no dia a dia a Oryza sativa, que é o arroz agulhinha, aquele arroz comum que a gente tem. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele tem algumas espécies nativas de arroz. O arroz vermelho, né, principalmente no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. E aí esse arroz vermelho, ele tem, né, umas características exclusivas, mas é do mesmo gênero do arroz comum.
E essa espécie que foi descrita nesse congresso, nessa revista de jornada de pós-graduação, qual foi o objetivo que eles fizeram, né? Eles pegaram grupos, 9 grupos genéticos da mesma espécie. Então, vamos supor, é mais ou menos como se fosse ali acessos, né? Então, a gente tem ali acessos da mesma espécie. Esses acessos foram genotipados e eles foram ver se essa proteína aí, a família da proteína WRKY, ela tinha diferença de acordo, né, do ponto de vista de sequências genéticas, se os acessos eles tinham diferenças. E aí eles viram que, né, com o resultado, formou-se aí grupos diferentes, onde grupos que tinham características genéticas parecidas, eles se juntam em cores iguais. E aí foram formando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos diferentes. O que o estudo conclui? Que dentro da espécie, a partir do estudo da filogenia, ele consegue ver 9 grupos geneticamente diferentes, que vão dar uma proteína com um genoma diferente, né? Com uma, digamos, uma receita da proteína diferente. E aí a gente fala de aplicação da sistemática. Então, quando a gente classifica as espécies, dentro da própria espécie você tem diferenças, que isso é possível acessar utilizando os marcadores genéticos. Então, essa questão da aplicabilidade, gente, ela vai muito além de interespecífica. Ela também pode ser feita de forma intraespecífica. Dentro de uma única espécie, de uma população, não falo não de uma espécie, de uma população, a gente pode ter uma variabilidade tão grande que você pode formar várias árvores filogenéticas, porque os indivíduos eles têm as suas particularidades. Então, é uma coisa bem grande mesmo, né? Então, você vai olhando o perfil de cada espécie, o perfil dos indivíduos, e você consegue classificar. Então, esse estudo foi basicamente isso, encontrar, né, dentro de grupos, os indivíduos que tinham mais similaridade em relação às sequências proteicas do gene WRKY, certo? Isso é genética e sistemática. Em relação à nomenclatura botânica, né, a gente tem, né, na botânica, o Código Internacional de Nomenclatura. Esse aqui eu vou disponibilizar para vocês também hoje já, para que vocês possam dar uma folheada, dar uma olhadinha, no futuro vocês poderão estar usando. E aí, qual é o objetivo desse código? Ele tem um tripézinho que é utilizado pelos botânicos, taxonomistas, que tem como princípio regras e recomendações para que quem vai trabalhar com nomenclatura utilize de forma igual. Então, como eu falei na outra aula, gente, quem está aqui classificando uma planta vai botar um nome que vai ser reconhecido em todo o mundo científico. Se tiver esse nome batendo com lá no Japão, quem é que vai ficar com esse nome? Vocês acham, por exemplo, se no Japão a planta foi nomeada em 1820 e aqui no Acre ela foi nomeada em 2020, 200 anos de janela. Quem será que vai ficar com esse nome? Eu suponho que seja atual. E aí, quem acha? Diferente do Deus Eu acho que foi quem fez primeiro, encontrou primeiro. Quem fez primeiro, exatamente. Então, nesse caso, se você está usando o nome de alguém que já classificou, você vai ter que mudar o nome da sua, porque é o mesmo nome para espécies diferentes. Então, a gente tem que ter, quem faz taxonomia, vai fazer uma varredura para saber se não está fazendo uma duplicata de nome, para depois dizer, olha, eu estou dando o mesmo nome de uma coisa totalmente diferente. Esse é o perigo. Por isso que a gente tem uma nomenclatura internacional para algas, fungos e plantas, que é o Código de Melbourne, certo, gente? Então, esse código, ele foi, né, adotado lá em Melbourne, na Austrália, em 2011.
E o que se diz que a cada 5 anos, os congressos internacionais de botânica são atualizados os princípios, as regras e as recomendações. Inclusive, no Brasil, a gente tem várias atualizações taxonômicas de espécies emblemáticas, tipo o ipê. O ipê, ele tinha o nome de tabebuia do gênero, e hoje não é mais esse nome. Depois eu vou pedir para que vocês deem um Google aí, procurem para mim o nome científico do ipê amarelo, e coloquem aqui no chat, ou leia para mim. Alguns vão encontrar tabebuia como gênero, e outros vão encontrar outro nome. E aí tem gente ainda usando tabebuia, sendo que não é mais, já mudou. Não pode, porque tabebuia agora é outra espécie. Então, normalmente pode se passar por reformulações, por quê? Porque existe ali uma característica que pode ter mudado na planta. Tá ali, ó, é esse nome aí mesmo. Então, o gênero mudou radicalmente, não é mais tabebuia. E quando eu fiz graduação, era tabebuia, imagina. E agora já não é mais. Então, eu não posso me prender no tempo que eu fazia sistemática. Hoje, enquanto professora, a coisa modernizou. Então, eu tenho que estar sempre me atualizando, principalmente quem vai trabalhar com isso. E o código, ele vai ter como princípios, regras, o que a gente vê? A nomenclatura botânica é independente da nomenclatura zoológica e bacteriológica, então, na botânica, é independente. A aplicação de nomes para grupos taxonômicos é realizada por meio de tipos nomenclaturais, certo, gente? A nomenclatura dos grupos taxonômicos, baseia-se no princípio da prioridade de publicação. Então, a gente já tem aquela situaçãozinha ali, a prioridade. Quando fala que a Evelyn falou, professor, disse que o tabebuia é do Cerrado. Exatamente. Então, o ipê do Cerrado, ele é outra espécie, ele não é o mesmo ipê amazônico. As pessoas confundem. O ipê amazônico, ele cresce. As folhas têm outro arranjo morfológico. Já o do Cerrado, ele é retorcido, então tem toda uma característica. E essa nomenclatura generalizada, ela muda de acordo com a região. Ah, mas no Cerrado tem ipê também, mas é outra espécie, tá? Tabebuia para o Cerrado, Androanthus para a Amazônia. Cada táxon deve ter apenas um nome correto, o mais antigo e que esteja de acordo com as regras, exceto em casos previstos. Então, o exemplo do ipê, ele tinha um nome mais antigo, que era o tabebuia, só que aí eles viram que era diferente, não é a mesma espécie. E aí, muda-se o nome específico, e o gênero também. Então, mudou tudo. Os nomes científicos são em latim ou latinizados, independente da sua origem. Então, é um nome asiático escrito em mandarim, ele tem que ser latinizado. Não pode escrever em mandarim. Ah, é um nome... Eu quero homenagear um povo... vamos falar aí, um Culina, que ele me ajudou a coletar. Então, eu quero botar o nome dele, porque ele foi primordial, ele estava comigo em todos os dias da coleta, ele sabia onde encontrar os espécimes, eu vou homenagear essa pessoa. Ele é um povo originário, mas aí você vai pegar o nome dele, de Culina, e vai transferir para o latim. A gente não pode usar os nomes de origem, eles precisam ser latinizados. Então, mesmo que você queira, você não pode deixar de homenagear, você só vai ter que latinizar a sua homenagem, certo, gente? Então, as espécies de guádua que foram recentemente batizadas, né, que foi justamente nas áreas, eu não tenho certeza se foram as que eu estudei, mas eram nas áreas que eu fiz coleta, ficou guádua acreana e guádua áurea. Então, eles botaram esses dois nomes. Ah, professor, então você já pode mudar. Não, eu tenho que fazer uma checagem antes para saber se realmente é a minha espécie, se é no mesmo local, enfim. Mas aí eles homenagearam, né, porque é uma espécie aqui do Acre. Então, eles colocaram lá acreana na nomenclatura. Aí, né, as regras de nomenclatura, elas são retroativas, exceto quando expressamente indicados. Só quando tem ali uma indicação,
Se não, não dá para fazer. Janaldo, pode abrir seu áudio, tá? Professora, boa noite. Boa noite, É, querida. nesse período aí dessa disciplina, é a primeira aula que eu estou participando e entrei já agora, quase Uhum. nesse momento, mas, assim, quanto às plantas da floresta amazônica, tem alguma espécie ainda que não foi identificada ou todas as já foram identificadas? Muito boa pergunta. O Janaldo fez essa pergunta. Eu vou fazer, então, um mini debate. Yuri, você acha que todas as plantas da Amazônia já foram identificadas através do nome? Yuri É, Monteiro. professora, eu acredito que não, né? Porque a Amazônia é muito vasto, né? Muito amplo de tanto de animais como plantas. Eu acredito que não. Agora eu vou pedir para a Jaque também dar a opinião dela. E aí, Jaque, você acha que sim ou que não? Que aí depois eu dou a minha opinião. Dou a opinião da ciência, não a minha. Jaque pode falar? Se a Jaque não puder falar, quem quiser abrir esse microfone e dar a sua opinião a respeito, aí a gente vai falar sobre o assunto. Se não, eu falo. Pode falar, Deusimar. Eu faço das minhas palavras a mesma que o Yuri, porque a Amazônia ela é muito vasta, muito extensa, então acredito assim que ainda tem muitas espécies que ainda não foram identificadas e classificadas. Sim. Então, Janaldo, a sua pergunta é extremamente pertinente, porque muitas pessoas pensam, né, que a gente já tem nome para tudo, e eu posso te garantir que, de acordo com a taxonomia, a gente não sabe nem 1% da dimensão, né, do tanto de árvores com nomes, não só árvores, mas organismos inferiores, herbáceas, enfim. Nós temos muita coisa ainda para fazer, se der tempo, né, se der tempo. Porque do jeito que estamos trabalhando, né, com a destruição dos ecossistemas amazônicos, talvez a gente não consiga chegar lá. Mas nós não temos quase nada mesmo. São muitas espécies sem nome, que a gente consegue chegar no gênero, na família, a gente consegue chegar na ordem, numa tribo, mas a gente não chega no epíteto específico, porque ainda falta alguém para ser classificado. Outra coisa, Janaldo, é que pouca gente na Amazônia é taxonomista. E também falta oportunidade, nós sabemos que a nossa área, gente, a biologia é uma das áreas que mais deveria estar crescendo no mundo, porque nós agimos de encontro com os problemas ambientais, a gente estuda isso, né? E, infelizmente, são poucas as oportunidades no mercado para o biólogo. Por quê? Porque não tem. Às vezes, o biólogo, eu não falo professor de biologia, tá? Mas o biólogo, às vezes, ele fica ali deixado de lado, sendo que a gente tem que estudar, a gente tem que dar nome, a gente tem que estudar os efeitos dessas mudanças, e acaba que ninguém está fazendo com a velocidade que deveria ser feito. E aí eu posso te dizer, Janaldo, a gente não tem quase nada. A gente tem, por exemplo, as espécies mais icônicas. Quem são as espécies mais icônicas? As madeireiras são as icônicas na Amazônia. Então, essas espécies de plantas madeireiras, elas são as mais famosas, né? E aí elas já têm nome e sobrenome. Mas ainda assim, quem já ouviu falar em manejo florestal, sabe que muitas espécies madeireiras são erroneamente nomeadas. Isso quer dizer o quê, gente? O Janaldo vai lá em campo e ele achou que lá era uma tabebuia. Só que a Evilânia foi, ela disse, não, isso aqui é outra espécie, mas vai ser derrubada como se fosse uma tabebuia. Eu passei por isso na minha dissertação, no meu mestrado, quando eu trabalhava com jatobá, que eu chegava em campo para fazer as minhas coletas genéticas, né, do material do câmbio vascular, ou da folha, e estava o nome errado, estava o nome de o jutaí, que é do mesmo gênero, mas não é o mesmo nome científico. E aí, o que eu fazia? Eu, conhecendo já a planta, eu não coletava. Mas essa planta foi considerada jatobá e ela foi derrubada.
né? Então, imagina aí. E fora as questões medicinais, como o Francisco Ribeiro acabou de colocar. Muitas plantas têm poder incrivelmente medicinal e elas não são estudadas a contento. Não tem investimento. A questão do investimento, gente, a maior parte dos investimentos que existem para a ciência básica, muitas vezes não contempla a botânica, né? Não contempla a botânica. E aí outras áreas são estudadas, microbiologia, protozoários, insetos e a botânica, né? E aí a gente tem que... Eu me lembro também da minha orientadora que ela falava, as plantas precisam de cuidado, a engenheira florestal. As plantas precisam de médicos também, elas precisam de cuidadores, elas precisam de alguém que vai estudá-las. E aí, quem é que está fazendo isso? Tá todo dia, quem é que queima? Quem é que está queimando? São mais plantas? São mais fungos? Quem é que não consegue fugir, né? Se a gente for pensar. Os animais, eles ainda conseguem se livrar. Muitos não conseguem, mas alguns conseguem fugir. As plantas não conseguem, né? Então, dói muito ver o Parque Nacional da Serra do Divisor queimando, dói muito ver que a minha vizinhança queimando, porque eles não conseguem, esses organismos, eles não vão conseguir fugir, né? E aí a gente está perdendo um potencial incrível, não só para a questão taxonômica, para a gente descobrir novas espécies. Só para finalizar essa questão do Janaldo, só para você saber, Janaldo, a cada 1 hectare, 10 mil metros quadrados de floresta, a gente tem mais de 200 espécies de plantas. A cada 1 hectare, 10 mil metros quadrados, a gente tem mais de 200 espécies de plantas, incluindo os estratos, herbácea, arbórea, semi-arbórea, enfim. Então, é muita coisa, né, para a gente poder fazer a análise. Vamos continuar. Gente, só lembrando que semana que vem a gente vai ter a palestra, tá? Pelo amor de Deus, não faltem por nada. A moça vai vir do herbário, dar uma aula para a gente, e vocês não faltem. Não quero só 28 alunos, não. Eu quero pelo menos 50 nesse dia, viu, gente? Avisem para os colegas de vocês dos polos. Se a Isalene não vier, não tem problema. Eu estou aqui, mas ela vai vir, porque já foi agendado. Então, a gente tem aqui algumas regras de nomenclatura. Eu botei aqui rapidinho, não vou ficar lendo isso aqui, mas depois vocês vão ter acesso. Então, a gente pode colocar aí no artigo 1, lá das regras internacionais, fala que os grupos taxonômicos de qualquer categoria constituem os taxa. Então, isso é uma regra. Cada indivíduo é tratado como pertencente a um número determinado do taxa de classificação de forma hierárquica, certo? Então, as categorias principais do taxon são reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. O artigo 4 diz que existem categorias secundárias. Então, a gente pode ter tribo, a gente pode ter uma variedade, né, subtribo, tem subseções, e aí a gente pode ter uma subespécie, um subgênero, certo? Então, você pode utilizar o prefixo sub a alguma característica ou categoria que foi vista nova. Tem subespécie, guava, purpurácea. Então, alguém viu que tinha um bambu que ele tinha uma semente púrpura. E aí, eles viram que tinha uma outra que tinha uma subespécie dentro. Então, purpurácea. Toda família ou táxon de categoria inferior só possui um nome correto. Certo, gente? Quando o nome da família foi publicado com uma terminação latina imprópria, a terminação deve ser modificada de acordo com a regra, sem mudança do nome do autor. Então, você fez lá o nome errado, mas muda a nomenclatura, mas não muda o nome do autor, porque não pode. Outra coisinha, rapidinho. O nome de um gênero é o substantivo no singular, ou palavra tratada como tal, certo? Podendo ter qualquer origem, como eu já falei para vocês, e ser formado arbitrariamente e escrita em inicial maiúscula.
Então, guádua. Isso vai ser cobrado. Não vai ser cobrado porque vocês vão ter que fazer uma escrita lá. Mas vocês precisam, gente, aprender nomenclatura científica. Nós, biólogos e biólogas, a gente não pode errar o básico. Então, nome científico, gênero, ele começa com letra maiúscula. O epíteto específico, que é o nome da espécie, é com letra minúscula. Então, a gente chama epíteto específico, conforme o artigo 23, tá? Ele deve ser acompanhado do nome do autor. Nomes de autores podem ser abreviados, mas de maneira aleatória, jamais, tá bom? Então, vamos supor, tem Guádua Superba Uber. Que foi quem? Foi a pessoa que identificou. O artigo 29 diz, uma publicação é considerada como efetiva quando se trata de matéria impressa, distribuída por venda, permuta, doação ou por distribuição eletrônica. Então, quando é que a gente publicou isso? Quando sai com o ISNI ou ISBN, que é ou o livro ou o artigo científico. Aí ela é válida, aí você diz, não, agora o meu nome científico, o nome da minha espécie está ok. Esse que acabou de defender a tese, está valendo? Não. Não está valendo porque ainda não tem uma publicação considerada efetiva. Só vale para quem já publicou num artigo, numa revista, ou um livro com as terminações que vocês viram aí nesse formato. A publicação válida de nomes de novos táxis deverá ser acompanhada de uma descrição. Então, toda vez que você, ou eu, ou qualquer autor vai publicar, ele tem que descrever. Eu li muitos artigos falando de descrição, né? Um monte de coisa, gente. São muitos aspectos morfológicos que você vai lendo. É bem cansativo no início, sabe? Para você ver se vai bater com a sua espécie. Aí você tem que ler. Família. A família, ela tem o seu sufixo determinado. Fabácea. Então, toda família, ela de origem, né, de plantas, não estou falando de inseto, quando você estiver estudando aí sistemática animal, é outra história, tá, gente? É totalmente diferente. Quando a gente fala de crucífera, é a família, sabe de quem? Da couve, do brócolis, couve-flor. Fabácea é a família do feijão, da ingá, da lentilha. Ali, ó, poácea, a família do capim, do bambu. Asterácea, família do jambu. Então, tudo que terminar com EAE é família. Tá? Isso aí vocês precisam também lembrar, porque tem que estar na cabecinha de vocês. Nome científico, ele não precisa ter terminações. Ele precisa estar em latim. Mas a família, ela tem essa terminação, tá bom? Depois a gente vai estudar mais a fundo as famílias. Uma coisa importante aqui, que eu fiz questão também de trazer aqui, em outros aspectos, né, devem ser lembrados que uma espécie muda sua denominação. Olha aqui, ó, o caso do Tabebuia alba, né? Então, a gente tem aqui algumas mudanças. E aí, quando muda, a gente tem que colocar sempre, né, em parêntese o nome do primeiro. Então, quando a gente tem uma mudancinha ali para o taxonomista, ele vai ter que botar entre parênteses. Subespécies, vai ter que colocar o sub. Variedades, vai ter que colocar o vari. E assim por diante. Então, se você tem uma subespécie, se você tem uma variedade, você vai colocar lá para você informar para a pessoa que está lendo que ali é uma subespécie. Se não, fica uma informação totalmente vazia. Essa coisa aqui eu fiz questão, mas eu fiz um podcast falando sobre isso. Então, eu não vou ler isso aqui. Mas só para lembrar vocês, gente, que os casos especiais, plantas cultivadas, elas não são plantas naturais, de populações naturais. A gente fala que é uma cultivar. E os híbridos, normalmente, eles são feitos de que forma? Os híbridos, eles são acasalamento entre gêneros iguais, então é o mesmo gênero com epíteto específico diferente.
E aí você tem híbrido. E na taxonomia, né, depois vocês ouçam o podcast que eu fiz, e vai estar lá bem clarinho para vocês. Então, eu não vou falar disso aqui, eu quero que vocês ouçam. E aí a gente tem aqui, né, as terminações, também peço a vocês que deem uma lida, né, só para lembrar, filo, terminação é o quê? Fita. Subfilo, fitina. Classe, opsida. Subclasse, ídea. Ordem, ales. Gengiberales. Você tem lá ales. Subordem, iane. Família, ácia. Subfamília, oídea. Tribo, ea. E subtribo, ínea. Então, todas essas categorias terão essas terminações. Isso aqui não muda. Não muda. Tá bom? E para finalizar, que já está bem pertinho, falar sobre identificação de material vegetal, que isso aqui é super legal e vocês vão fazer. Palmas. Isso vai acontecer na disciplina. Não tem jeito. Gente, e olha, quero falar para vocês uma coisa. O projeto de extensão, das horas de extensão que eu quero que vocês façam é justamente levar para o professor de nível médio, nível fundamental 2, formas, eu quero que vocês capacitem, né? Vai ser uma das minhas sugestões quando a gente chegar nessa parte. O professor em relação à botânica sistemática. A maioria de nós não teve uma botânica, digamos assim, substancial. Então, nós vamos tentar fazer um trabalho de capacitação. O que eu vou propor a vocês vai ser isso, né? Então, a gente vai trabalhar com identificação, como o professor pode trabalhar com o aluno sobre a questão da botânica sistemática. E aí, a identificação do material vegetal, ela é feita de que forma? A gente pode consultar o especialista, a gente pode consultar um herbário, como vai ser na aula da semana que vem, ela vai falar como é o trabalho de um herbário. A gente pode comparar, que nem esse pessoal está nessa imagem, fotos e ilustrações com o meu material. E eu também posso fazer a chave de identificação. Então, o que são essas chaves? As chaves de identificação, a partir dos aspectos morfológicos, você consegue ir caminhando para encontrar uma família, uma ordem, uma classe e assim por diante. Então, a gente tem formas de identificar. Eu já usei algumas dessas formas aqui, na verdade, todas eu já usei. E, assim, é um trabalho árduo, mas no final dá certo. A gente também pode usar guias rápidos. Outra coisa que eu pensei, que enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou pensando em outra. Guia rápido de identificação, né? Pode ser um dos trabalhos executados pela ação de extensão da disciplina. Vocês vão montar um guia rápido e apresentar para a escola, de plantas que são comuns em escolas, em jardins. Então, é bem interessante, né, desenvolver um guia rápido. E isso aqui é muito utilizado em trabalho de campo, uma forma de você identificar rapidamente. E aí, gente, para finalizar, né, para a gente ser pontual, tenho aqui alguns sites que vocês podem já estar indo lá conhecer. Eu deixei os links no AVA, tá certo? Que vocês já vão lá e dão uma olhadinha. E é isso. Eu acho que, né, para a gente ser pontual, falta 1 minuto. Quero agradecer a participação de todas, de todos, dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, trocar ideias, mesmo que seja de forma remota. E eu vou finalizar dizendo, vocês vão fazer uma atividade, tá bom? Essa atividade, ela vai ser postada amanhã no AVA, e vocês vão montar, gente, uma trilha de aprendizado sobre nomenclatura botânica. Então, como é que vocês vão fazer uma trilha? Vocês vão fazer os passos a passo de como é que uma pessoa pode fazer a classificação de uma determinada espécie. Então, quais são os passos que ela pode seguir? E a trilha de aprendizagem, ela é um produto educacional, né? É bem interessante. Esse produto que vocês vão gerar, ele já pode ser usado também na atividade de extensão que vocês farão no final da disciplina. Então, essa trilha, ela vai obedecer um pouco da cronologia,
né, da aula de hoje, então vai ser baseada na aula de hoje, e um pouco também nos primeiros pesquisadores que vocês já leram lá no AVA, e aí vocês vão montar utilizando ferramentas digitais ou podem utilizar ferramentas analógicas. É o papel, é recorte, fiquem à vontade para criar. Lá no AVA, amanhã, eu vou deixar exemplos e formas. Vou deixar também link de alguns tipos de aplicativos que vocês podem utilizar para fazer essa trilha. A trilha vai ser bem interessante, porque além de ela gerar ponto para vocês, para a avaliação 1, ela vai fazer com que vocês fixem mais o conteúdo e gerem um produto educacional. E aí depois, né, eu vou pedir para que vocês apresentem, né, a gente não vai conseguir que todos apresentem aqui, mas que algumas pessoas possam apresentar a sua trilha para os colegas verem, porque acaba que só eu vejo o produto e vocês não conseguem compartilhar com os demais. Lembrando que o produto, gente, ele tem que ser autoral, é seu, não é a Auricélia compartilhando com a Jaque. É o produto individual, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me escrever, mas não se preocupem, que eu vou deixar tudo bem claro lá no AVA, vai dar tudo certo, não se preocupem, não se apavorem, que vocês já me conhecem. A gente já está junto, ó, faz tempo. Tá, gente? Obrigada, tá bom, por hoje. Foi um prazerzaço trocar informação com vocês. E eu vou parar a gravação e ela, se tudo der certo, em breve vai estar disponível. Aí amanhã, no AVA, vocês vão já começar a fazer atividade. Eu vou pensar se eu deixo fazer em dupla, tá? Pelo menos por polo. Eu vou dar uma pensada se eu deixo vocês fazerem em dupla. Mas eu aviso. Tchau, tchau, gente.